Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela composição da mesa, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa proposta. Eu quero me apresentar antes, falar um pouquinho do meu trabalho lá na Merges. O estudo da Joana de Ângeles, na minha vida, ele já existe há mais de 20 anos. A obra ela existe há mais de 26 anos, 27 anos esse ano. Mas eu comecei a estudar Joana de Ângeles, eu gosto de falar pelo Plenitude, que é um livro muito importante falando das questões do sofrimento. Ao longo do meu estudo como psicóloga, na doutrina, fomos aproximando cada vez mais, fomos aprofundando o conhecimento, até que o Gelson me convida para fazer parte da coordenação de um dos grupos de estudos da Merges. A Merges tem um trabalho de estudo da Joana de Ângeles que o ano que vem faz 20 anos. E nós vamos ter uma comemoração grande com isso. Foi o Gelson o pioneiro do estudo da Joana de Ângeles no Brasil. Hoje em dia a gente tem em Curitiba, na Bahia, tem outras localidades. Esses 3 núcleos são centros que aprofundam mais, que trabalham. Eles escreveram obras complementares para conseguir explicar um pouco melhor os conceitos, para não ficar só nas questões do estudo em grupos, mas também para que as pessoas pudessem aprofundar por si mesmas. Então, nós temos o Refletindo a Alma e o Espelhos da Alma, que foi escrito por vários colaboradores dos grupos de estudos. Então, meu trabalho ali no grupo de estudos começou a se desenvolver. E um belo dia, então, eu resgatei uma história que eu tinha esboçado, porque ela nunca tinha sido publicada, e escrevi. Quando fui reescrever a história, puxei pela memória, apareceu uma história diferente, um pouco mais elaborada e focada muito mais nas questões do autoconhecimento. Então, surgiu o Rei Maltrapilho, e, a partir deste momento em que a história se reescreveu, porque eu tenho a impressão assim, que, quando eu fui escrever, ela se reescreveu também, veio a ideia de que era necessário que nós fizéssemos um trabalho de aproximação da criança à Joana de Ângeles. E nós vamos descobrir por quê. Nós temos embasamento na obra de Allan Kardec, que começa nos dizendo assim, que é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, Kardec ele já provoca, desde as obras básicas, a importância da educação. Isso quer dizer, então, que, lá na Revista Espírita, ele trouxe o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, fazendo uma referência muito importante ao estudo integral do ser, não apenas nas questões do fenômeno da espiritualidade, mas também na constituição do reencarnante e como esta alma, que é o espírito encarnado, se expressa. Psicologia quer dizer o estudo da alma. E a psique, então, é a representação disso que nós trazemos como expressão do espírito. Porém, nós também vemos em Kardec que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Quer dizer que, sem o espiritismo, a ciência se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E, ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, isso quer dizer que nós estudamos, dentro do estudo da Joana de Ângeles, muitas questões científicas. E nós sabemos, aqui está na Gênese, no capítulo 1, no item 16. E nós sabemos que, na Gênese ainda, Kardec chamou a atenção para o momento de transição planetária, quando nós estaríamos evoluindo de um planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Ele diz assim, que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Está lá num dos últimos capítulos, no capítulo 18, chamando a atenção para essa nova geração que nós estamos recebendo já há vários anos e que está nas nossas casas e que pretende, então, herdar o planeta de regeneração. Quer dizer que, então, nós
nós precisamos perceber isso que Kardec diz, né? Para que na terra sejam felizes os homens. Nós precisamos trabalhar essa criança. Ela já está sendo trabalhada há algum tempo na evangelização, mas nas famílias que não estão trabalhando, da mesma forma, seria fundamental que nós buscássemos na criança essa representação desse ser mais espiritualizado, mais elevado, moralmente nem sempre instruído, né, precisando ainda de uma orientação, mas com grande capacidade. Então, vejam que ele diz ainda que a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, nós vemos que o ser que está reencarnando nas últimas décadas, ele vem mais adiantado. Nós que somos pais e mães temos muitas vezes dificuldades de lidar com eles. Eles são encarados como crianças difíceis às vezes, precisam de uma correção um pouco mais equilibrada, né? Precisam ser acompanhados mais de perto, porque há dificuldades. Não vou dizer que eles são fáceis, não, justamente por eles estarem nessa condição, né, de uma inteligência mais adiantada, mais precoce que seus pais. Então, vejam que existe essa possibilidade de nós acessarmos esse ser espiritual através da imaginação. Então, essa é a proposta do Rei Maltrapilho. Mas vamos adiantar um pouquinho mais a respeito de quem são essas crianças. Elas são crianças que já nascem na era digital. Né? As crianças, as primeiras que nasceram na era digital, estão em torno de 25, 30 anos. Mas nós já estávamos, então, cada um de nós já está imbricado na grande rede da humanidade muito antes de estarmos conectados na rede social da internet. Ela é posterior, nós já estávamos conectados. De que forma? Não é? As nossas atitudes causam um impacto nas atitudes dos outros. E, independente de onde nós estejamos, nós estamos co-criando com Deus, somos co-criadores neste momento em que nos instrumentalizamos e conscientizamos do nosso papel nesta rede conectada, mas não pela internet. Nós estamos conectados através de nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes no planeta e nos lugares que nós estamos inseridos. Então, vejam que nosso compromisso é muito maior do que nós aceitamos. Né? E quem é Joana de Ângeles? Imagino que a maioria de vocês conheça a mentora de Divaldo Franco. Na verdade, né, ela é a mentora, ela se apresentou como mentora e ele psicografa muitos outros, né, autores. Mas ela é realmente esta guia dele que acompanha, essa guia que eu digo, nós vamos entender por quê, essa aproximação mais forte de Divaldo. E nós temos, então, nessa previsão para o ano que vem, uma possibilidade, né, de Divaldo estar conosco ainda. Ele disse que recebeu uma moratória, né, então é importante que nós vamos aproveitar. Joana de Ângeles, nós sabemos que ela teve pelo menos 4 reencarnações de muito trabalho. Ela foi Joana de Cusa, na época de Jesus. Ela foi Clara de Assis, companheira de Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália. Ela foi Juana Inês de la Cruz, reencarnando no México como uma poetisa inicialmente, mas sempre trabalhando como freira, sempre tendo esse trabalho. E a última no Brasil, como Joana Angélica de Jesus, na época da independência do Brasil, onde ela foi muito importante para resgatar e poder cuidar da vida de muitas meninas, senhoras e freiras que viviam nesse convento, estavam sendo invadidos pelos portugueses e ela parou na porta e ela enfrentou até que todas conseguissem fugir. Nós sabemos, então, que Joana de Ângeles, né, é um espírito que trouxe a mensagem da solidariedade. Ela, em todas as reencarnações dela, ela cuidou
né, de doentes. Ela foi uma mulher extremamente culta em todas elas, especialmente como Juana Inés de la Cruz. Até hoje, essa poetisa ela é homenageada na moeda de 1.000 pesos mexicanos. Então, nós vemos que tudo isso é o nosso arcabouço de conhecimento que ela nos ofereceu através dessa obra incrível que ela traz para nós, que é chamada A Série Psicológica de Joana de Ângeles. Vocês veem que são 16 volumes, de 1989 a 2011 aproximadamente, as edições, mas claro, estão sendo reeditados frequentemente, todos fornecendo um subsídio para a Casa do Caminho, na Mansão do Caminho, desculpa, né, de Valdo Franco. Ela estudou 50 anos antes de começar a escrever, antes de começar a transmitir a mensagem por Divaldo. Ela estudou psicanálise, psicologia, diversas correntes de atuação da psicologia. Ela estudou psiquiatria no mundo espiritual. E Divaldo tem alguns vídeos em que ele traz algumas mensagens que ela falou de que ela preparou os que foram os teóricos da psicologia para trazerem a mensagem do espírito, mas eles não conseguiram, né? O espírito, na verdade, na época em que Freud, Jung e os outros teóricos reencarnaram no século passado, eles realmente, e retrasado, né? Freud no retrasado, Jung, depois os outros, eles não conseguiram. A influência da academia, então, da ciência, foi muito forte e eles acabaram chegando perto, mas não trazendo como a mensagem do espírito. Então, ela, nessa obra, ela oferece essa compreensão para o autoconhecimento através da psicologia contemporânea, associada ao espiritismo, e a linguagem é compatível e acessível, diz, né? No sentido de que nós precisamos nos dedicar realmente para compreender a forma como ela se expressa. É compatível com a doutrina. Tudo que está expresso está relacionado com as obras, com os postulados básicos da crença em Deus, na imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e tudo o que estamos, né, convivendo em cada reencarnação. Nós estamos desenvolvendo o que ela trouxe para o estudo da obra psicológica. Portanto, é uma obra vasta, 16 volumes. Lá na Mergues, nós estamos atualmente trabalhando em 5 módulos temáticos que representam o estudo de toda a obra. Até 2015, o curso tinha 2 anos e acabou não comportando as últimas obras, como Psicologia da Gratidão, Em Busca da Verdade, que vieram depois do início do curso, bem depois, não é? E isso fez com que, então, Joana pedisse ao Gelson que reescrevesse os módulos. Portanto, eles são 5, quer dizer que nós temos 5 anos de estudo para dar conta de toda a obra e não conseguimos, né? Sempre fica faltando. Quer dizer que é uma obra de estudo vasto, né? Mas não é impossível. E não há pressa para fazer isso. Nós podemos pegar uns mais simples, como Jesus e a Atualidade, ou então o Jesus aqui na Psicologia Profunda, Jesus e o Evangelho a partir da Psicologia Profunda, e nós vamos estudando o Evangelho junto com Joana e vamos descortinando esse linguajar que para muitas pessoas pode ser mais fechadinho. Mas não é, gente. É uma questão de você se habituar com a linguagem dela. Ela traz no Amor Imbatível Amor que a sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do Espírito Eterno. O Espírito Eterno que o homem é, do seu processo paulatino de evolução. Portanto, ela traz toda a explicação da psicologia a partir do Espírito. Nós não vamos entender neste aqui e agora que nós estamos vivenciando. O aqui e agora faz parte da nossa experiência reencarnatória, mas é o Espírito que está se expressando. E é isso que ela provoca. Ela provoca em toda a obra. Falando, então, dessa nossa criança que está como um espírito mais evoluído entre nós, fazendo um desafio. Né? Um desafio para pais, professores, evangelizadores
educadores de um modo geral, todos nós estamos precisando reconhecer esse ser. E quem é essa criança, né? Quem é o espírito que se expressa nessa criança? Nós sabemos que quando a criança consegue expressar seus sentimentos autênticos, além dela se sentir amada, né, ela tem um espaço seguro para crescer. Isso é fundamental. É isso que protege o desenvolvimento e a psique da criança quando nós damos vazão a essa expressão. A criança ela é pura criatividade e imaginação. É com o passar do tempo que ela vai abandonando na adolescência e principalmente na vida adulta, né? O Jung fala que nós nascemos original e morremos cópia. Quer dizer que nós perdemos essa autenticidade que nós trazemos, o espírito podendo se expressar de uma forma autêntica, né? Então, só a criança que se sente amada é capaz de desobedecer. O que isso quer dizer? Que a criança ela precisa sentir o acolhimento, a validação, ela precisa sentir que sua autoestima está sendo construída. E ela só consegue isso quando ela desobedece, porque aí ela testa, né? Então, veja que interessante a gente pensar que, muitas vezes, o educador, pais e mães, eles reagem mal a essa desobediência, às vezes punem muito violentamente. Mas é necessário a gente perceber o que ela está querendo dizer, né? Como essa criança está se expressando. Então, ao contrário disso que eu estou dizendo, quando é imposto uma educação rígida, ou às vezes violenta, abusiva, a criança não aprende a amar. E ela pode desenvolver doenças físicas e mentais. É o que nós chamamos de um período que a criança ficou ferida. E este ferimento ele não deixa de nos acompanhar. É um ferimento que persiste na adolescência, no adulto. E se nós não curarmos esse período em que nós tivemos, né, uma educação descompensada, inadequada e violenta, o que é pior, nós não vamos curar a criança que vive em nós. Então, é preciso ser humilde, nós adultos precisamos ser humildes para reconhecer que não sabemos tudo o que é melhor para a criança. Não é estranho isso que eu estou dizendo? Parece um paradoxo. Mas é o adulto que tem a responsabilidade da educação, é o adulto que deveria saber. Só que esta arrogância, muitas vezes, impede o desenvolvimento da criança. Portanto, quando nós oferecemos uma abertura na forma dela se expressar, então nós estamos aceitando o espírito. Estamos aceitando o espírito se expressando. E é dessa forma que ela vai efetivamente reconhecer também quem é esse guia interior, né? Vejam que a educação é o nosso compromisso espiritual. Quem disse isso foi Amélia Rodrigues, numa carta psicografada por Divaldo Franco, que a verdadeira educação é aquela que tem caráter global, atendendo o ser em todas as suas expressões. Uma psicopedagogia centrada no amor. Esta carta é um pouco mais extensa, eu só recortei esse trecho, né, e mostrando aqui para vocês as diversas formas de família que hoje nós estamos observando na nossa sociedade, como sendo famílias que, buscando o amor, elas podem encontrar realmente essa união, que é o que a família representa para o desenvolvimento de todos nós. A família é uma busca que nós temos, que a gente chama assim de arquetípico, porque isso está há muito tempo nas nossas relações, no nosso desenvolvimento como ser, né? A cada encarnação, nós temos um tipo de família, nós somos dirigidos para este núcleo familiar. Por isso que esse padrão da família se repete nas nossas reencarnações, e isso faz com que nós, quando reencarnamos, reconhecemos o que é a família. Nós temos isso internalizado e fica fácil reconhecer. Portanto, o que está associado à família a ligação é o amor, né? Não são os fatores morais, éticos das sociedades, não são isso. É o amor que Joana diz que realmente une.
e cura, né? Ela diz que no Despertar do Espírito que o ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos que lhes constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que lhe jazem interiormente de forma embrionária. Esta passagem está chamando a atenção para a nossa necessidade de relacionamento. É o relacionamento. Não podemos nos encerrar em nós mesmos, dentro dos nossos pensamentos, das nossas idealizações. Não podemos. Nós precisamos de relacionamento. A família representa isso. Mas mais do que a família, todo o ambiente que nós estamos inseridos, a casa espírita, né, a evangelização, este é o propósito e o compromisso do adulto com essa geração que está chegando. Ensinar a se relacionar. Por isso que eu chamei a atenção para aquela imagem das redes sociais, que nós estamos perdendo muitas vezes nossas crianças e adolescentes, para o que parece mais interessante e atrativo do que o relacionamento entre nós. Então, eu chamo a atenção para isso, para a gente não deixar passar, para a gente não perder de vista nossos filhos para a internet, para a rede social, né? É importante a gente estar atento a isso. E como é que se constitui? Como é que nós somos constituídos? Eu trago para vocês uma explicação deste propósito, que é o estudo da obra de Joana. Nós, durante todo o trabalho de estudo da obra, nós vamos percebendo que ela nos provoca para reconhecermos o nosso verdadeiro eu. O tempo todo, ela chama atenção para um tipo de relação que, se nós não estamos conscientes dele, nós perdemos a oportunidade de nos autoconhecermos. Então, o que é a individualidade e o que é a personalidade em nós? Somos um espírito reencarnado, não é isso? Um espírito encarnado é a alma que está em nós. Portanto, o espírito ou corpo mental é a nossa individualidade, é isso que não perdemos, está sempre como esse disco rígido em nós, que é a essência, o que nós temos verdadeiramente mais profundo e longuíssimo, representa toda a nossa evolução. O corpo astral mais o corpo vital mais o corpo físico constitui a nossa personalidade. Nós sabemos, né, que o modelo organizador biológico, então, no corpo ali, né, no perispírito, o corpo espiritual, ele representa a união, então, dessas instâncias em nós, e na reencarnação, então, o modelo organizador biológico vai representar o modelo que o corpo vai ter, aquilo que vai dar, né, a forma para o corpo físico, podemos dizer assim. A Gênese diz que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Então, assim como o modelo organizador biológico, o perispírito, o corpo espiritual, vai modelar o corpo físico, também a individualidade... Opa, espera aí. Não era ainda, mas aqui. Também a individualidade, ali no nosso espírito, o corpo mental, vai ajudar a personalidade a se constituir a cada encarnação. Então, esta é a relação. Assim como o modelo organizador biológico modela o envoltório, o corpo material, também o espírito modela a psique da personalidade atual. Né? E a cada reencarnação, novamente, a personalidade vai se constituindo. Isso é necessário porque nós temos o esquecimento do passado e precisamos recuperar e renovar o nosso propósito, recuperar aquilo que nós deixamos para trás, muitas vezes pela metade do caminho, e reaprender o que nós vamos desenvolver neste momento, né, da nossa reencarnação. E um modelo, assim, uma imagem, né, que representa bem o que é o psiquismo, né, o ser psíquico em nós. Ele não é o cérebro, tá, gente? A gente precisa fazer uma diferença. Então, como eu disse, assim como o modelo organizador biológico, que não é material,
não é material como o corpo, ele também é feito do princípio inteligente, mas ele é de uma outra constituição. Assim também, o espírito, ele vai nos ajudar a modelar a nossa personalidade atual. Tá? E aqui nós temos o iceberg como essa representação do que é nosso psiquismo. Os psicólogos, ao longo de muitas orientações, eles já trouxeram, principalmente os que trazem como orientação um aspecto consciente, que é o que está acima da superfície do mar, geralmente é bem menor do que nós temos abaixo do mar, da superfície. Foi isso que afundou o Titanic, vocês sabem, né? Foi isso que o Titanic pensava, então, que era uma pequena rocha e, no final, ele acabou afundando. Pois então, é assim conosco também. Nós somos uma pequena parte que se mostra, mas temos um arcabouço interno que nós não conseguimos desvendar porque está inconsciente. E o que eu mostro aqui para vocês é menor ainda. Nós vamos entender o que representa, então. A consciência, nós temos um aspecto, então, que representa todos os nossos conteúdos psíquicos, como emoções, pensamentos, sentimentos, nossos comportamentos, nossas reações na vida. Isso constitui aspectos da nossa consciência. A gente sabe quem a gente é todos os dias de manhã, porque nós temos esse estado que está alerta, que está consciente. Mesmo que nós dormimos, passamos a noite dormindo, quando acordamos, nós sabemos, eu sei que eu sou a Sheila, o que eu tenho que fazer, trabalhar, tenho que cuidar da casa, enfim. Quem me dá essa possibilidade de consciência é o eu, pequeno eu. Nós chamamos de ego. Mas isso não é tão estranho, porque nós temos nas nossas palavras muitas palavras que estão relacionadas com ego. Egoísmo, egocentrismo, egolatria, todas essas palavras se referem a este pequeno eu, que é constituído no centro aqui dessa parte mais exposta. Tem vários conteúdos ali e eles vão se expressando à medida em que nós nos relacionamos. Por isso que eu trouxe a importância dos relacionamentos. A relação com o mundo exterior é fundamental. Mas não é só isso. Nós temos também uma parte em nós que necessita ser reconhecida, que ela está abaixo da superfície. Ela está inconsciente. Nós não conseguimos perceber. Ali, Jung e Joana aceita também, e ela diz que Divaldo diz que ela é junguiana, porque ela aceita o inconsciente pessoal, pulou tudo junto, agora deixa. O inconsciente pessoal, que são as memórias, vivências, que o ego não tem acesso direto, porque esqueceu, mandou para lá, negou. Isso fica um pouco mais abaixo aqui. E mais abaixo ainda, mais profundamente, nesta linha aqui de conteúdos, está o inconsciente coletivo, que Jung deu o nome de inconsciente coletivo, porque faz parte de todos nós. Esta é uma experiência que está para todos nós, com os mesmos padrões de comportamento, e tudo isso junto representam os arquétipos. Os arquétipos são esses conteúdos. Como eu disse, por exemplo, a família é um arquétipo. A presença da mãe, a presença do pai na família são arquétipos. O arquétipo materno, o arquétipo paterno. Joana fala que é o resultado das multifárias reencarnações do self. Quer dizer que, ao longo de várias reencarnações, nós fomos acumulando esses conteúdos, essas experiências, e eles ficam ali como padrões. Conforme nós temos necessidade, eles chegam à consciência. Está vendo aqui uma cor amarela, como se fosse um padrão necessário para ser reconhecido. E aqui a cor amarela também representando o mesmo conteúdo. Então, conforme eles vão chegando à consciência, conforme nós vamos vivendo, então, a criança vai acumulando essas experiências que ela tem com os pais, depois na escola, depois com os grupos. E o adulto, então, muitas vezes precisa
rever esses momentos, essas situações. Nós temos também um aspecto em nós que nós chamamos de sombra, que é tudo aquilo que a gente não reconhece porque está inconsciente. Está aqui, perto da consciência, mas não é fácil o acesso. Nós apenas temos noção do que isso representa na nossa vida quando vemos fora. Quando nos irritamos com o comportamento de alguém, quando ficamos muito bravos, né, com alguma situação, com alguma contrariedade, cada vez que isso acontece, a nossa sombra é acionada. Cada vez que nós precisamos reconhecer algo que não veio para cá, então é a sombra que nos apresenta através do comportamento exterior. Alguém nos mostra alguma coisa e nós nos incomodamos então com isso. E a persona, como apareceu antes aqui, é essa figura que a gente mostra. É essa imagem que a gente desenvolveu ao longo do nosso desenvolvimento. Desde a infância, nós fomos. A criança, ela é bem mais natural. A criança pequena, até em torno de 5, 6 anos, ela não tem uma persona rígida. Ela apenas se comporta como ela acha que tem que ser, com naturalidade. É conforme o desenvolvimento vai acontecendo que a gente, então todos nós, vamos modelando o nosso comportamento num determinado, né, estereótipo, podemos chamar assim, mas às vezes a gente usa uma máscara mesmo, né, que é algo que não mostra como somos, mas como gostaríamos de ser. Tá? Todos nós precisamos dessas máscaras ou persona. Persona quer dizer máscara, né, do latim, porque no teatro grego eles usavam máscaras para representar os personagens. Né? Então, esses personagens, personagem vem de persona. Né? E a persona ela pode se adequar aos lugares que nós estamos. Às vezes a pessoa é muito querida, solícita, ela é muito bem vista no trabalho, mas chega em casa, o que acontece? Né? Então, ela descarrega, ou às vezes ela tira a máscara, aquilo que ela sustentou durante o dia inteiro para conseguir ser aceita. Né? E quando a gente cola nessa máscara, sabe aquele filme O Máscara? Que quando o personagem colocava a máscara, ele se transformava. Né? Ele ficava realmente uma outra pessoa. E às vezes acontece isso com a gente quando a gente cola na persona. A gente não diferencia e fica usando aquele jeito de ser. A gente veste, né, uma roupa que é o que nos representa. Falando uma vez numa aula, uma aluna falou assim, o Raul Teixeira disse que às vezes a gente veste a humildade na casa espírita. Né, querendo dizer isso mesmo, que a gente usa a persona da humildade nos lugares que a gente vai, mas que, na verdade, a gente não conseguiu ainda chegar nesse estado de humildade. A gente ainda precisa descobrir. Todos nós temos tudo. Tudo está em nós. Isso quer dizer que os arquétipos pertencem a todos nós. E esses potenciais estão na nossa vida conforme o nosso processo reencarnatório. De acordo com aquilo que nós nos comprometemos, a cada encarnação, nós vamos desenvolver o potencial nas nossas relações onde nós estivermos. Se for necessário, ou pelo menos assim, quando a gente já tiver alcançado um pouco mais de autoconhecimento, o espírito, então, o self, ele vai enviar uma nova tarefa, né? uma nova proposta. É quando a gente recebe uma mensagem através dos sonhos, quando a gente conhece uma pessoa diferente que nunca a gente se relacionou com aquele tipo de pessoa e essa pessoa chega na nossa vida e a gente passa a se relacionar com uma pessoa diferente. Quando uma situação acontece inesperadamente, isso também pode se representar esta necessidade de conhecimento desse aspecto. Então, a gente vê que o espírito no comando, ele dirige a nossa experiência. Ele é a totalidade do ser. É o self que é a totalidade do ser. Aquilo que nós estávamos vendo como apenas uma casca é só a experiência do aqui e agora, deste momento. Tudo o que nós constituímos, esse ser grandioso que todos nós somos,
Não é que Jesus disse, nós somos, tu é deuses, né? Mas como nós somos deuses? Porque Deus está em nós. Ai, meu Deus, desculpa. Deus está em nós. É Deus que age nessas situações quando nós não conseguimos dar conta. E quem é que não consegue dar conta? Aquela pequena parte que eu mostrei, que é o ego. Então, a psique, ela não é Ai, estou apertando errado. Vocês já viram, né, as lâminas? A psique não é apenas um produto da nossa experiência pessoal. Como eu mostrei, ela envolve ainda essa dimensão transpessoal, que é além do nosso estado do aqui e agora. Ela se manifesta nesses padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo, nas parábolas, nas histórias. Joana, ela usa muitas histórias antes, muitas vezes, de discorrer sobre um tema. Porque quando nós buscamos nesses mitos, né, na mitologia, nas histórias, nos contos de fada, nós estamos buscando o arquétipo, aquele padrão que existe já inserido na nossa psique há muito tempo. As parábolas de Jesus, eles já são arquétipos. Se a gente conseguir compreender o que está realmente querendo dizer. Quando você fala assim, quando Jesus fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás no caminho com ele, ele não está falando da pessoa que te incomoda no trabalho. Pode ser que também, mas essa pessoa que está te incomodando no trabalho, ela representa um aspecto teu que você não reconhece. O inimigo é interno, é a sombra. Então, reconcilia-te com a tua sombra enquanto estás percebendo o que está acontecendo. O outro só me mostrou o que eu preciso ver. Né? Então, vejam o quanto Joana, com a psicologia espírita, procura associar, né, fazer uma ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos psicólogos, oferecendo-lhes a compreensão entre estes e o pensamento espiritista. Ela faz, então, ela busca o que nós já conhecemos e desenvolvemos na psicologia ao longo desses anos, aproximando a doutrina para que o espírito, então, possa se expressar, para que nós possamos buscar a psicologia desse que nos guia. Então, iluminando os devãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo. Por que ela chama de abismos, né, e devãos? Porque eles precisam chegar à consciência. Se não chegarem, nós não temos como perceber o que nós estamos vivenciando, porque essa parte que nós falamos, que é pequena na consciência, ela também só consegue perceber uma parte, ela não consegue perceber a totalidade. Lembra que a totalidade é o self, este percebe tudo o que está acontecendo, mas o ego, o eu pequeno, ele percebe só esse momento do aqui e agora. Talvez ele tenha memórias, talvez ele consiga perceber o que passa na sua imaginação, ele anote sonhos, ele faça uma reflexão, isso é importante. E também perceba seus comportamentos e suas emoções nos relacionamentos. Aí sim, ele está conseguindo se abrir para o self. Quando o eu pequeno, o ego, faz isso, ele se abre para o self. E aí foi como eu disse para vocês, né? Existia uma possibilidade de nós trabalharmos desde cedo a criança. E veio, então, com essa proposta, tá? Como despertar a criança, o adolescente e o adulto para ler Joana de Ângeles. O Rei Maltrapilho, ele não é uma proposta audaciosa, não, porque quando você conhecer, você vai perceber, mas isso parece tal coisa, aquilo parece tal coisa. Ele, na verdade, ele é uma história natural. Nós vamos ler e vamos reconhecer muitos aspectos e vamos nos reconhecer nele também, porque ele tem muitas aproximações com tudo o que nós já experienciamos na nossa vida. Isso que é interessante nós percebemos. E ele também está cheio de arquétipos. Ele está cheio de histórias que já estão fazendo parte da nossa vida, as parábolas. Então, nós não vamos olhar, né, o Rei Maltrapilho como uma história que vai quebrar paradigmas. Ao contrário,
ela é uma história que vai provocar a criança, adolescente e adulto para fazer o processo que ele faz, que o reizinho faz. Então, quem é o rei maltrapilho, né? Quem é esse cara? Ele é o protagonista da história. Ele está rei, mas ele não é rei. Ele pensa que é rei. Tá? Ele representa o nosso ego, que se confunde com o papel do rei, com essa postura de rei, porque ele é o centro da consciência e não o centro da totalidade do ser. Ele é só o centro da consciência. O que nós sabemos de nós, o que nós conseguimos perceber de emoções e sentimentos, é o nosso ego. Então, o reizinho, ele pensa que ele pode tudo. Tá? O ego de Joana exige destaque, compensação, aplauso, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é saciada por motivos óbvios. Quando nós tomamos água do mar, nós temos mais sede. E ela diz, então, que o ego ele é sedento. Ele quer o tempo todo ser saciado. Para Joana de Ângeles, é o nosso principal trabalho de autoconhecimento, é darmos conta do que o ego vai fazer com todas as relações e identificações que ele faz na vida. O rei, o rei, ele vive uma vida de ilusões. Ele se apresenta autocentrado, ele quer ser mimado, paparicado, ele só quer saber de comer, de se divertir, né? Então ele busca somente a sua própria satisfação, inicialmente não vê mais nada ao seu redor, inicialmente ele realmente não consegue saber o que está acontecendo, ele só quer os prazeres imediatos. Por isso que eu disse, poxa vida, né? Será que isso não é um aspecto da nossa sociedade atual? Será que a gente não reconhece isso? Até nas nossas atitudes, quando a gente se distrai ou não. Todos os dias, a gente não percebendo o que vai... quem está trabalhando conosco, quem está almoçando com a gente no meio, né, no meio do salão ali de um refeitório ou de um restaurante. Hoje aconteceu de uma senhora, eu pedi para sentar na mesa junto com ela, né? O restaurante estava cheio, a mesa era para 4, eu sentei. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, todo mundo aqui tem muita pressa, né? E eu disse, não, hoje é sábado, acho que ninguém está com muita pressa. Mas ninguém olha para ninguém. Aí eu já vi que ela queria que eu olhasse para ela. E olhei. Ah, pois é, né? E ela, eu estou aqui no hospital com minha filhinha de 4 meses, que está fazendo uma cirurgia do coração. E o coraçãozinho dela precisa de um marca-passo para conseguir bater. Eu só consegui, ela me contando tudo isso hoje. Eu só consegui a cirurgia porque eu tinha convênio. Porque se eu fosse pelo SUS, eu ia esperar 200 crianças na frente dela. Então, vejam, gente, que a gente não tem a menor noção do que acontece. Não temos. O que está acontecendo na vida das pessoas está passando a largo por nós. Nós temos essa pequena visão da nossa vida. Isso é errado? Na verdade, a gente não tem condições de dar conta de tudo. Mas quando a gente puder dar conta de algumas coisas que não faz parte da nossa vida, mas que está se apresentando, então a gente precisa se esforçar um pouquinho mais, né? Eu não fiz grandes coisas por ela, eu simplesmente ouvi ela falando, ela se aliviou ali um pouquinho, terminou de almoçar e foi embora. Ok. Mas eu fiquei sabendo disso para contar para vocês hoje. Então, quer dizer que valeu a pena prestar atenção nela. Se eu tivesse baixado a cabeça e não olhado e não me interessado, né, eu não ia estar falando com vocês aqui agora sobre isso. Então, vejam que os prazeres imediatos eles estão dirigindo a nossa sociedade há muito tempo. Não é à toa que nós enfrentamos dependência química, dependência de internet, dependência de comida e outros tipos de dependências que representam esses prazeres imediatos. Então, o reizinho ele está mostrando isso, né? E será que isso está adequado na vida dele? Até que ele é provocado. Ele é provocado pelo um súdito, o mais velho do castelo. O súdito provoca ele e diz que ele não sabe nada, que ele precisa realmente reconhecer
que ele está perdendo o tempo dele. E ele fica muito bravo. Joana diz que essa criança insegura, que eu contei para vocês, que acontece quando a criança não é bem tratada, né? Essa criança insegura que permanece no inconsciente do ser adulto, de Joana, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. Joana diz que no íntimo ele teme e exterioriza agressividade. Então a pessoa, ela no fundo, ela teme, ela está amedrontada com o que ela está sentindo, mas ela é agressiva, ela é violenta, ela sente necessidade de carinho e desvela raiva, ódio. Ela precisa de apoio, de amparo, e, no entanto, ela foge, isola-se. O reizinho está isolado, lá no castelo, encastelado, como eu já ouvi alguém dizendo. Então, quando a gente se isola, a gente se encastela. A gente entra nesse estado e fica muito agressivo quando somos contrariados. Na verdade, a sombra aparece sempre que nós nos sentimos contrariados. Esse velho súdito, ele representa o velho sábio arquetípico, que é a representação do guia do self, né? O guia em nós, Deus em nós, é o self. Essas emoções que são despertadas, elas são fundamentais que a criança trabalhe. É importantíssimo que você dê expressão das emoções nas crianças. Raiva, tristeza, medo. Recentemente nós tivemos um filme muito legal que falou das emoções, que é o Divertidamente. Até nós já trabalhamos ele analisando, né, a estrutura do filme. É fundamental reconhecermos as emoções e sentimentos, discriminando-os e nominando-os, porque são próprios da nossa natureza humana. Se você ensina a criança a dar um nome para as emoções, então ela vai identificá-las e vai diferenciá-las, e não representando tudo misturado nas suas ações, né? Isso faz muito bem à autoestima. E o que aparece, então, na postura desse rei egoísta, encastelado, né, é o egoísmo e orgulho, que é a sombra dele, né, que depois é expressada nessa tristeza quando ele aceita um desafio. O rei desafia ele e ele aceita esse desafio. Antes de aceitar, ele fica muito bravo, né? E essa máscara que ele vai precisar abrir mão, que é a ideia de rei, né, vai precisar ser retirada. É uma mudança obrigatória de roupa. A roupa é a nossa representação dessa persona. Então, quando ele é provocado a mudar a sua roupa, ele enfurece, né? Joana diz que o ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções, que o dirigem, condicionam, elaboram programas para a sua estrutura psicológica, contribuem para a sua autorrealização. Vejam como é fundamental ajudar as crianças a identificarem suas emoções, para que elas possam reconhecer o que as dirige, o que as modulam, como elas estão interferindo e sendo afetadas, né? Afetando e sendo afetadas na vida. E não simplesmente vivendo só para os prazeres imediatos, porque a criança, ela busca isso naturalmente. Isso acaba sendo fisiológico. A criança quer brincar, a criança quer se divertir, né? Ela quer se divertir, ela quer as coisas legais, ela não quer comer o almoço, ela quer pular para a sobremesa, não é mesmo? Só que nós, na postura de adultos, precisamos educar, supervisionar para que ela encontre a maneira mais adequada de se expressar. Então, é isso que a postura do reizinho, né, vai provocar. Eu também fico brava assim, quando eu não quero fazer o que a minha mãe manda. E o que eu faço com isso? O que eu faço com essa raiva? Ela está errada? Eu tenho que esconder? Não, eu tenho que olhar para ela. Será que depois eu vou poder fazer o que eu quero, depois que eu cumprir com os meus deveres? Então, vejam o quanto o Rei Maltrapilho vem como uma proposta de trabalho na evangelização. Ele não é uma leitura direta e cotidiana, simplesmente uma leitura rápida. Você vai fazer isso a primeira vez. Mas se você puder usar esses atributos que ele traz, a gente chama de subtexto, né? É aquilo que está por trás do texto.
Se você puder explorar com a criança, vocês vão ver o quanto você vai promover esse autoconhecimento. E aí, a partir do momento que ele aceita ir para a rua, né, vocês viram que ele nesse momento, ele aceita usar as roupas, e quando ele chega na rua, ele precisa expressar um pouco, né, do que ele está sentindo. E a primeira reação dele é se sentir mais invisível. Percebam que é uma queda muito forte para o ego. Sair de um alto de um castelo para ser invisível. Então, nós vemos na história que ele vai entrar em contato com muitos valores. A empatia, quando ele é ajudado, ele passa a reconhecer o valor da caridade, ele próprio descobre que ele é capaz de fazer várias coisas pelos outros. Ele percebe que existe uma coisa grave acontecendo no planeta, que é a poluição, de todas as formas. Então, ele se dá conta disso e passa a separar o lixo, passa a reconhecer os animais que estão em perigo. Vejam esse potencial de trabalho com a criança, quando você explora com ela todos esses atributos que estão nela. Fazem parte de todos nós. Todos nós podemos desenvolver empatia, todos nós buscamos a ajudar, mesmo que não sempre. Às vezes as pessoas falam, já fiz minha boa ação de hoje. Não é boa ação, gente, não é. Nós temos o dever, diariamente, de que essa empatia nos leve a orientar alguém, a ajudar, a oferecer um sorriso que seja. Não é? Então, não é boa ação. A caridade, ela é o amor. Né? Ela está para a mesma palavra que Paulo usou na primeira carta aos Coríntios. Né? Sem a caridade, então, como diz Allan Kardec, né? Onde nós vamos estar? Já ouvi alguém completando a frase. Né? Não há salvação. Porque sem o amor não há salvação. Joana tem o amor no imbatível amor, a solução para todas as nossas dores e dificuldades. Joana traz ali no amor imbatível amor a resposta que nós tanto ansiamos. Então veja, se você puder levar isso para a criança e dizer para ela, gente, ele descobriu o amor. Ele descobriu que ele não é ninguém encastelado. Lá no alto do castelo dele, ele está se isolando. E foi só quando ele veio para as relações, quando ele veio para o mundo, é que ele pôde descobrir o potencial dele. E aí começa um processo de autoconhecimento. Ele realmente percebe que alguma coisa está mudando dentro dele. E quem ele lembra? Ele lembra do velho súdito. É o velho súdito que volta à memória dele, e isso se chama insight, uma epifania, porque quando a gente tem um insight, a gente tem uma sensação de plenitude. Alguma coisa se transforma na psique, na nossa consciência. E nós nos enchemos, né, deste halo, né, de vibrações, né, que está em torno das nossas realizações, das nossas relações. Então, se abre uma janela dentro da mente, é um dar-se conta, cai a ficha de algo que antes nós não percebíamos, não conhecíamos. Ele não sabia o que ele podia realizar, ele podia fazer. E quando ele gosta disso, ele vai atrás, né, dessa lembrança do velho súdito, que fez um maltrapilho recordar, né, da sua antiga posição de rei, e pensou que voltaria a ser o rei. Aí ele fez um plano, eu vou ser o melhor rei que esse reino já viu, porque agora eu sei o que verdadeiramente importa. Na verdade, o velho súdito diz para ele que é para ele descobrir as verdadeiras coisas boas da vida. Né? E o ego, então, esse eu pequenininho, ainda inseguro, né, ele continua resistindo quando acontece uma situação inusitada, né, e ele pergunta, se você é o rei, gaguejando, se você é o rei, quem eu sou, afinal? É lógico que eu não vou contar o final, é lógico que vocês não vão saber, só se vocês lerem a história, ou quem já conhece a história,
né? Sabe o que acontece e por que ele faz essa pergunta. Mas é fundamental essa pergunta para quem trabalha com autoajuda, ou com autoajuda, desculpa, com trabalho de ajuda nas casas na casa espírita, nas casas de acolhimento, enfim, até no consultório psicológico, tá? Quando você se dá conta de alguma coisa e percebe que saiu do lugar e você já não sabe quem você é. Então, mas quem eu sou, afinal? E no atendimento fraterno, é possível que as pessoas cheguem à casa espírita com essa dúvida. Eu preciso descobrir algo mais. Eu não sei se eu vou encontrar a resposta na casa espírita, mas eu preciso saber um pouco mais de mim. E é isso que acontece com o maltrapilho. Né? Vocês entenderam que ele se torna maltrapilho porque ele troca de roupa, vai para a rua, né? E ele tem toda essa saga de descobertas até finalmente poder promover dentro dele uma mudança. Voltando para Allan Kardec na Gênese, ele diz que o futuro previsto, né, que sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores. Os espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, uma renovação. Allan Kardec, então, está propondo que nós precisamos trabalhar a criança, precisamos adiantar esse processo para que a geração que vai receber o planeta de regeneração seja realmente renovada e possa esse trabalho de autoconhecimento já se promova desde cedo. Porque o self, estando no comando, o espírito no comando, ele vai já atuar mais rapidamente sobre esse ego. Não que vá deixar de acontecer os processos psicossociais, naturais do desenvolvimento. O ciclo vital vai continuar acontecendo. Mas é claro que vai ser com menos inconsciência, sabe? Com menos venda nos olhos. Joana chama de adormecimento, tanto que ela pede que a gente desperte. Né? Então, é a proposta para que a criança possa despertar. Eu agradeço, muito obrigada por essa atenção. Nós temos ali na frente a obra, se vocês tiverem interesse em conhecer, mas estamos por aqui, então.